Eu acho que você já deve ter passado por esse dilema. Você está tentando perder peso ou então entrar no shape, ficar com o corpo que você gosta e chega sexta-feira à noite, você trabalhou o dia inteiro, a semana inteira, você está extremamente cansado e a única coisa que você quer é deitar no sofá, você pega o celular, quando vê você está dentro do iFood e escolhe algo delicioso para você comer. Aquele pastel cheio de gordura ou então aquele hambúrguer, enfim, você quer comer a parada mais gostosa do mundo. Você está cansado, você já não consegue mais tomar uma boa decisão de forma racional. E aí você pede o lanche e você saliva, você fica com muita vontade de comer aquilo. Quando ele chega, então, depois de meia hora, uma hora, você saboreia, você come e logo depois que você come, você volta pro sofá ou então nem sai do sofá e passa-se alguns minutos e você fica com aquela sensação de culpa por ter comido algo que você não devia. Por ter feito algo que internamente, dentro de você, você sabia que não era a melhor coisa para fazer, mas você cedeu ao seu gosto, você cedeu ao seu ego, você cedeu ao seu cansaço e acabou comendo aquela coisa que estava muito gostosa. Basicamente, você trocou um prazer a longo prazo, ou seja, um objetivo a longo prazo específico, por um prazer momentâneo. E esse tipo de troca é uma das coisas que mais fazem a gente procrastinar e entrar em ciclos de hábitos e vícios ruins, onde nós falamos para nós mesmos que vamos fazer tal coisa, mas a gente é mais fraco do que a nossa palavra e a gente acaba indo contra aquilo que nós prometemos para nós mesmos. E ao longo do tempo faz com que a gente perca a confiança que temos em nós, ou seja, a nossa palavra já não vale mais de nada e quando a gente não pode confiar mais na gente, como é que a gente vive? Como é que a gente confia no outro? Como é que a gente consegue crescer na vida se você fala que vai fazer algo e você perde para si mesmo? Esse é um conceito que eu venho lidando na minha vida basicamente desde que eu me conheço. Eu sou uma das pessoas que falo que vou fazer tal coisa, faço durante um tempo e paro. Eu sou aquela pessoa que decido algo do nada, que pode mudar totalmente a minha vida, passa 2, 3 dias, eu sinto que eu já não tenho mais a força para manter aquela minha palavra. Isso faz com que eu tenha que viver uma situação de 8 a 80 basicamente todos os dias, e isso vem quebrando a minha confiança, a forma como eu me vejo, a forma como eu falo comigo mesmo e, obviamente, também a forma como eu enxergo e reajo ao mundo. Então, o papo que eu quero ter aqui hoje nesse vídeo é um papo extremamente voltado para mim, é como se eu estivesse falando comigo mesmo, mas eu tenho certeza que possa fazer sentido para você. Um dos pontos chaves disso tudo é que nós temos o nosso próprio senso crítico daquilo que nós acreditamos ser o correto. Eu dei o exemplo de você pedir comida sexta-feira de noite, sendo que você está querendo emagrecer. Mas você poderia dizer que iria entregar tal relatório na empresa, ou então se dedicar a ler aquele livro durante a semana. Você teve qualquer tipo de comprometimento que você teve com você lá no domingo ou na segunda-feira, e quando chegou na quinta, na sexta-feira, ou até às vezes na terça-feira, você já quebrou aquela promessa que você fez consigo mesmo. E isso tudo passa por um senso crítico que nós temos conosco mesmo. Por exemplo, se eu seto um objetivo de comer bem de segunda a sexta, por exemplo, eu vou fazer 3 refeições de boa, de segunda a sexta, eu não vou errar, mas eu me permito que no sábado ou no domingo eu faça 2 refeições livres, já fica um pouco mais tranquilo, certo? A gente já consegue dosar. Chega sexta-feira, você vai lá e percebe, não, beleza, no sábado, amanhã ou então no domingo, eu vou fazer essa refeição livre que eu vou ficar melhor com a minha cabeça. Ou então você pode, por exemplo, planejar as marmitas da semana, o que dificulta de você tomar essa decisão errada. Ou seja, independente do que você quiser fazer, tem formas de você remanejar. Algumas são dessa maneira física, você preparando a comida ou então fazendo essa refeição no outro dia. Outras são muito mais um jogo mental que você tem que fazer consigo mesmo. Por exemplo, eu trabalho de casa e eu sou o meu próprio chefe. Então eu não tenho alguém me cobrando para eu fazer esse vídeo, ou alguém me cobrando para eu fazer minha aula, alguém me cobrando para eu expressar ou estudar ou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então se eu, que não tenho essa motivação externa, não consigo gerar formas de fazer a motivação interna funcionar, ou seja, gamificar a minha vida do tipo, se eu fizer isso aqui eu vou ter tal coisa, se eu fizer isso aqui eu vou entrar em disciplina, vai ser muito difícil de eu conseguir construir algo ao longo do tempo. Porque às vezes aquilo que você está fazendo hoje, você só vai ver o resultado daqui a muito tempo, daqui 1 ano, 2 anos, ou meses que seja. E como a gente está com a nossa mente, a nossa atenção, tudo está meio fragmentado por conta da velocidade das redes sociais, a gente acaba querendo resultado para muito logo, e quando a gente vê que esse resultado não veio muito logo, a gente acaba desistindo também no meio do caminho. Então o ponto do senso crítico que eu quero trazer para vocês é o que você acredita que é o certo, o que você acredita que é o justo. Para você não pegar pesado com você, mas também você não pegar leve com você.
para você conseguir dosar, entrar no caminho do meio, ver o que você consegue fazer desse objetivo que você quer, dos momentos da sua vida e entender aquilo que você tem que fazer hoje, aquilo que você tem que fazer amanhã para chegar naquele seu objetivo. Por exemplo, se você decide que você quer perder peso, que você quer entrar no shape, o que você quer criar uma empresa de sucesso, o que for que seja, você tem que traçar um plano minimamente viável. Ou seja, você não pode setar a barra lá em cima ou fazer o seu plano naquele seu momento de euforia, do tipo, nossa, hoje eu consegui, fiz um monte de coisa, vou setar os planos para daqui a pouco e tal, porque dificilmente você vai alcançar aquilo. Mas se você setar os seus planos, quando você já estiver mais cansado, quando você já não estiver, sabe, naquele seu momento melhor, assim, cheio de motivação, você provavelmente vai setar um plano muito mais realista, que quando você estiver meio mal durante a semana para aplicar aquele seu plano, você ainda vai conseguir aplicar, porque você fez um plano enquanto você estava meio down, assim, meio mal da energia, e quando você tiver com uma boa energia, você vai acabar extrapolando esse seu plano. E aí você percebe que você conseguiu fazer muito mais do que aquilo que você queria. E dentro desse conceito que é o título do vídeo de tudo que a gente faz que é correto, que a gente sabe que é certo, a gente não se arrepende, tá em todas as áreas da nossa vida. Porque, por exemplo, se você come direitinho, você se comprometeu em comer aquela refeição bonitinho, você não vai se arrepender de ter comido correto, de ter comido certo. Você só se arrepende das coisas que você faz que na sua cabeça, no seu senso crítico, é errado. Por exemplo, sair da dieta, não fazer aquele treino, dizer que vai ler o livro e não ler, falar que vai entregar aquele seu projeto para o seu amigo e não entregar, falar que vai mostrar algo para a pessoa e não mostrar, falar que vai ter aquela responsabilidade e não cumprir com a sua própria palavra. Esse tipo de coisa você vai se arrependendo ao longo do tempo. Agora, dificilmente você vai se arrepender por ter ido para a academia, se arrepender por ter feito aquela corrida, se arrepender por ter lido um livro. Você até pode não gostar tanto do livro, você até pode, naquela corrida, até ter se machucado, mas não fica na sua cabeça remoendo, caramba, eu não devia ter lido esse livro, eu não devia ter feito essa corrida. Você sabe que faz parte do projeto, você sabe que faz parte do processo como um todo. Você vai ter corridas boas, corridas ruins, você vai ter leituras boas, leituras ruins, mas você não se sente culpado por ter feito aquilo. E esse é o grande ponto. Quando você faz algo que é o seu senso crítico, a sua crença, aquilo que você acredita, diz que é errado, você sente essa sensação de culpa. E você se arrepende por ter feito aquilo. E um dos pontos chaves que eu venho percebendo, pelo menos para mim, é que eu não necessariamente tenho que mudar aquilo que eu faço, mas eu tenho que mudar o que eu penso que aquilo que eu faço é. Então, por exemplo, eu tenho uma crença muito forte de que eu valho aquilo que eu faço. Então, se eu não estou trabalhando 12 horas por dia doidado, eu sinto que eu não posso receber, que o meu merecimento está frágil, porque, cara, eu não me dei o meu máximo, não trabalhei até que dava. Então é óbvio que se eu tenho um pensamento desses, uma crença desse tipo, de que eu tenho que fazer algo absurdo para poder merecer algo, qualquer coisa que fugir um pouquinho da minha linha ali, eu já vou estar nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de caramba, eu fiz algo errado, então eu estou arrependido de ter feito algo errado. O grande ponto aqui é para você conseguir, dentro da sua realidade, obviamente, ver se você não tem planos muito longos, muito grandes, muito difíceis para o seu momento, ver como é que você reage a certas situações, ver onde que está o seu valor naquilo que você faz. Porque não é porque você não trabalha o dia inteiro, ou porque você, sabe, gosta de se divertir, gosta de tomar uma cerveja, gosta de sair com os amigos, que isso é errado, que você tem que se sentir mal por fazer isso. Ou então que você gosta de passar seu final de semana vendo filmes, sabe? Eu sinto que hoje em dia, com tanta influência que a gente vê, pessoas trabalhando 24 horas por dia, mostrando só as coisas boas, e gente ficando rica com 12 anos de idade, todas essas coisas, gera um senso de comparação na nossa mente que a gente está o tempo inteiro insatisfeito, e quando a gente faz alguma coisa, a gente ainda assim sente que é pouco, e o que não faz o menor sentido. Se você for pedir para seus pais, ou então para as pessoas mais antigas, cara, eles tinham aquele dia setado, eles trabalhavam muito, muito, muito mesmo. Mas pede para eles se eles sentiam esse senso de comparação de, nossa, eu tenho que trabalhar mais do que fulano, eu tenho que trabalhar mais do que aquilo. Não, cada um estava cuidando da sua vida. Cada um estava fazendo aquilo que acreditava que ia dar certo, aquilo que entendia no seu mundo. Ou seja, todo mundo trabalhava, todo mundo dava atenção para as coisas que tinha que dar atenção. E hoje em dia, com toda essa complexidade de escolha de pessoas que conseguem trabalhar pela internet, pessoas que têm que trabalhar muito, pessoas que têm jornadas de trabalho de 16 horas, enquanto outras pessoas trabalham 2 horas por dia e ganham muito mais, a gente meio que tá numa concepção de vida, numa concepção de época que a gente vive, que o dinheiro, ou que o status, ou que o sucesso, ou que todas essas coisas é muito pessoal. É muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que
se eu quiser emagrecer, eu vou precisar emagrecer de maneira natural, ou seja, comendo bem, fazendo exercício, cuidando disso tudo. Porque se, por exemplo, eu fizesse algum procedimento estético para emagrecer, eu não ia me sentir merecedor desse procedimento estético, eu ia estar mentindo para mim mesmo, entendeu? Então, tipo, é uma crença que eu tenho comigo mesmo. Por exemplo, para outras pessoas, a única forma de emagrecer delas é com procedimento estético, então com cirurgia, porque na visão de mundo dela é assim que ela vê, na minha visão de mundo é o que eu vejo, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu consumo, os livros que eu consumo, o que a minha mente acredita, o que meus pensamentos acreditam me fazem pensar e acreditar nisso. Então é muito complexo a gente julgar as outras pessoas, é muito complexo a gente se julgar também e perceber que às vezes a gente está agindo de certa forma ou nos cobrando de certa forma que não é justo conosco mesmo, que a gente está tentando encaixar os nossos desejos, a nossa realidade na vida de outra pessoa. E aí gera todas essas comparações, que a gente compara o nosso dia 1 com o dia 1500 de outras pessoas, que a pessoa já está aí há 4, 5 anos fazendo tal parada e a gente começou agora e a gente se julga por não estar conseguindo atingir o mesmo objetivo que aquela pessoa. E não se dá tempo para aprender, não se dá tempo para curtir o processo, não se dá tempo para ficar bom naquilo. A maior parte das coisas que a gente está fazendo ultimamente, pelo menos eu vejo por mim, é que a gente está tentando fazer algo por um objetivo, mas não fazer algo porque a gente quer fazer algo. A gente fazer algo porque gosta do processo, ou então porque deseja ter aquela habilidade, ou enfim, o que seja. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que você não precisa pegar pesado e nem leve com você. Você tem que pegar o preço justo, sabe? Colocar na balança o que você quer para sua vida, o que você anda fazendo, quais são os hábitos que você quer mudar. E dentro daquilo que você quiser mudar, dentro daquilo que você quiser, sabe, fazer diferente, seja justo com você. Não se compare com a galera que está correndo aí já fazem 2 anos se você começou a correr agora. Não se compare com a pessoa que lê desde os 10 anos de idade se você começou a ler agora. Sabe, meta de livro, toda semana tem que ler um livro, todos não sei o que. Cara, calma. Respira, relaxa, tá ligado? Tipo, não se cobra a esse ponto. Tipo, começa devagar, sabe? E quando a gente começa a bitolar a nossa mente de querer fazer um monte de coisa, de querer alcançar um monte de coisa, e vai empilhando hábitos, hábitos e hábitos, a gente nem começou ainda a fazer uma coisa só, é muito difícil que a gente consiga manter. E como eu falei no início do vídeo, a gente não mantendo aquilo que a gente fala, a gente acaba perdendo a confiança em nós mesmos, a nossa palavra vai perdendo valor. Então é melhor com que você não crie tantos hábitos, não faça tanta coisa, mas se comprometa em fazer aquilo que você disse que ia fazer, aquela uma coisa, aquelas 2 coisas que você falou, que ia se comprometer em fazer, e ao longo do tempo você faz, ganha confiança e depois adiciona outras coisas, do que tentar fazer uma grande mudança de uma maneira só. Não esquece, então, você não se arrepende de fazer as coisas certas. É verdade, você não vai se arrepender de fazer a coisa certa, mas cuidado com aquilo que é certo para você. Cuidado com os seus pensamentos, com o seu senso crítico e faz o ajuste nisso primeiro, antes de começar a julgar se você está fazendo a coisa certa ou não, sem ter essa consciência do que é certo ou errado para você antes. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like para o vídeo ir para mais pessoas, isso ajuda muito e eu vejo você então no próximo vídeo.